Vamos alimentar o coração. Momento principal, momento ápice do culto de adoração é quando nós adoramos a Deus, ouvindo e guardando a sua palavra. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, por amor a Deus, ouvimos e guardamos a palavra do Senhor. O tema desta manhã: pelo poder, pela orientação e a providência do Espírito, a igreja realiza evangelismo. O texto básico será lido, Atos capítulo 13, versículos de 1 a 5. Deus é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus se move neste lugar. Vamos fazer a leitura do texto. Diz assim a palavra: estamos, irmãos, com um livro sagrado em mãos. A palavra é um livro sagrado, hein? Louvado seja Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Que esta palavra, esse pequeno texto, comece a abençoar a vida da igreja. E agora lançamos a semente, vamos regá-la para que o Espírito dê o crescimento. Pai amado e bendito, estamos diante, Pai, da Tua palavra. Estamos diante de verdades transformadoras, diante de verdades eternas. Céus e terra passarão, mas as Tuas palavras jamais passarão. Por meio das Tuas palavras, tudo que existe veio a existir. Foi lá na criação de tudo. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Foi pela Tua palavra que tudo veio a existir. E pela Tua palavra, diz aos Hebreus, todas as coisas são sustentadas, inclusive a nossa vida. Pois não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Pai, a nossa oração é que a Tua voz seja ouvida, é que a Tua voz seja recebida. Como dizia o reformista, nós temos dois tímpanos, um tímpano do corpo humano e outro são os tímpanos da alma. E esses são os tímpanos que queremos que funcionem perfeitamente para ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus oramos. E o povo amado de Deus, ovelhinhas queridas, digam amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, pastora amada. Igreja de Cristo, povo santo de Deus, família espiritual, corpo de Cristo Jesus, aqueles que têm os nomes inscritos no livro da vida e do Cordeiro. E diz a palavra: de modo nenhum será arrebatado ou apagado. Deus ama a tua vida, amado. Receba esta palavra em nome de Jesus. A igreja de Jesus, o povo de Deus, nós somos instrumentos divinos para irradiar a luz da palavra onde quer que andemos.
Você sabe que a incumbência da pregação não foi dada aos anjos. Anjos não são enviados para pregar a palavra. Às vezes anjos vão dar um anúncio específico para alguém, como foi a Maria, Isabel e tantos outros. Um anúncio específico, uma obra específica. Mas a pregação da palavra, o anúncio do querigma, foi dado à igreja. Ou seja, você é um evangelista, em nome de Jesus, amado. Às vezes o evangelista em nós está dormindo, o missionário em nós está lá tosquenejando, dormindo. Mas a verdade é que nós fomos chamados para sermos missionários, pregadores, que anunciemos Jesus por onde quer que andemos. Esse é o nosso chamado, irradiar luz no meio das trevas e avançar com esse ministério usando as armas espirituais, porque há uma batalha, amados. Todos os dias quando saímos à rua, vemos uma batalha humana. Aqui na Tijuca, por exemplo, essa semana, motoqueiros assaltaram várias pessoas. Teve um caso que 3 mulheres foram assaltadas numa tacada só. É uma batalha, não é verdade? Mas a batalha espiritual é muito maior. A batalha que os olhos humanos não veem é muito maior. E essa é a batalha pelas almas. Por isso, sábio és tu, pescador de almas. Sábio és tu, pescador de almas. Então, logo no início de Atos, que estamos no berço da igreja, o nascedouro da igreja, logo no nascimento, na certidão de batismo ali da igreja, que vem crescer, Jesus disse: vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Então, quando chegamos, semana passada, no capítulo 12, o Evangelho estava na região de Jerusalém e Judeia. Portanto, aquele contexto era o ponto de virada para os confins da terra. O ponto de virada para que a palavra alcançasse as nações e o mundo. E você sabe, eu tenho lembrado, igreja, que sempre que a panela de pressão está gritando é porque a comida está pronta. Não é verdade? A panela de pressão estava apitando. A panela de pressão estava fervorosa. Era o ponto de virada. O evangelho iria correr para o mundo. Nessas horas o inimigo se levanta. Nessas horas as armas vêm. Nessas horas o rio transborda, o vento sopra, vem com ímpeto. Satanás fica furioso. Ele quer tentar impedir o crescimento da palavra. Paulo diz que nós não lhe ignoramos os desígnios. Nós não lhe ignoramos os desígnios. O que o inimigo mais quer é que nós pensemos que ele não existe. Que nós pensemos que ele está lá dormindo, porque ele fica camuflado. É mais fácil para ele ficar camuflado lá. Aí sai um livro do MEC: Satã é amigo das crianças. Em nome de Jesus está repreendida essa mentira de Satanás. Amigo de Jesus, amigo das crianças é o Senhor Jesus Cristo, amigo. Amigo das crianças é o nosso Deus e Salvador, que enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o amigo das crianças. Ele que em Jesus Cristo estava a caminho da cruz. Ali na frente estava o Gólgota, ali na frente estava a cruz, ali na frente estava a Via Crucis, e a caminho da cruz vieram crianças no caminho de Jesus. Os discípulos ainda despreparados: não, peraí, pega a criança, bota para lá, tira, não. E Jesus disse: por que vocês estão impedindo as crianças? Por que vocês estão impedindo as crianças? Deixai as crianças vir a mim. E olha, eu digo outra coisa para vocês: se vocês quiserem herdar os céus, vocês têm que ser como elas, puras, ingênuas. Amada, criança briga uma com a outra, daqui a 2 minutos já está beijando, já está brincando, já esqueceu há muito tempo. Às vezes a gente que não briga, essas coisas, a gente fica lá guardando o rancor,
Um ano se passa a gente olhando a pessoa de esquina. 2 anos se passa, ainda está olhando meio atravessado. Amado, está repreendido em nome de Jesus. Declaramos corações perdoadores na casa do Pai. Corações de criança, em nome de Jesus. Então, o inimigo tenta se levantar com as suas estratagemas, as suas mentiras, os seus engodos. Cria guerras espirituais contra a igreja. Dentro do ponto de virada da Judéia, Samaria e Jerusalém para os confins da terra, nós vemos que Tiago é morto. Tiago, o apóstolo, é morto. Pedro é preso. Muitos outros cristãos são presos também, maltratados. E diz a palavra que isto era agradável aos olhos dos inimigos, agradável aos olhos dos adversários. Aqueles que rejeitavam a fé, aqueles que rejeitavam a palavra, era agradável a eles. Porém, eu tenho uma notícia para dar para essa gente: a palavra de Deus jamais será detida. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus jamais será aprisionada. A palavra de Deus vai avançar, e como Jesus prometeu, ela vai alcançar todas as nações. Diga glória a Deus por isso. Então, no capítulo, vamos louvar o Senhor. Capítulo 12 de Atos, versículos 5 a 7, 11 a 16, diz assim, olha aí, é o pano de fundo, do alemão é o Sitzleben, estamos entendendo o pano de fundo. Aí ele diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas a igreja estava assistindo o Big Brother. Não, pastor está precisando usar óculos. Mas havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardava o cárcere. Versículo 7, olha aí. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro. Veja que Pedro estava num sono tão profundo, amado, que o anjo, mesmo com a prisão toda iluminada, Pedro continuou dormindo. Amado, se acendeu uma luzinha do meu lado, eu já... Opa, quem é que foi? Chegou, Jesus voltou, estou na glória, aleluia. Diz que a prisão toda foi iluminada e Pedro continuou lá, dormindo, sono profundo, estava no reino, estava lá sonhando, aleluia. Aí o anjo: cara, eu vim aqui para te libertar, tu fica dormindo, é assim que tu me recebe? E o anjo foi lá, tocou do lado dele para ele despertar. Amado, está aí o segredo de Pedro. Pedro aprendeu a dormir, amado. Normalmente no dia anterior de alguma coisa importante, como é que nós ficamos? Ansiosos. Tem que tomar maracujina, tem que tomar maracujá da herbário. Maracujá já não está dando mais, vou tomar valeriana, faz um chá. Ai, o outro já está no Lexotan. Amado, está repreendido em nome de Jesus, amado. Na noite anterior de alguma coisa importante, você vai estar dormindo um sono profundo, porque Deus é aquele que te guarda, amado. E Pedro estava dormindo, e o anjo despertou dizendo: levanta-te. Então as cadeias caíram-se-lhe das mãos. Versículo 11. Então Pedro, depois que foi liberto, caindo em si, disse: agora sei, agora sei, verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, olha aí o pejique, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Amado, quando você estiver lá às sextas-feiras no teu pejique, no teu pequeno grupo de integração e crescimento, orando a Deus, creia, amado, o milagre vai bater a tua porta, amado. Um anjo vai bater a tua casa, amado. Uma bênção de Deus vai ocorrer dentro da tua família, amado. A primeira experiência que eu tive com Deus foi aos 5 anos de idade, sabe aonde? Num pejique. Dona Deise, mamãezinha, minha avózinha Irene Botelho Nogueira,
Estávamos no quarto da vovó fazendo um culto, e eu lá com 5 anos, para lá e para cá, assim, dentro do culto, olhando pela janela, e de repente passou assim um anjo na minha frente, voando. Nunca mais esqueci daquela visão, nunca mais, que ficou entranhado na minha mente, no meu coração de tal maneira, amado. Você vai estar lá no meio da tua casa orando, louvando, cultuando, adorando ao Senhor, e como aconteceu aqui, o milagre de Deus vai bater na tua porta, amado. Foi isso que aconteceu aí, diz, olha lá, quando a igreja estava congregada orando, versículo 13, quando ele bateu ao pórtico do portão, aí veio uma criada chamada Roda e vê quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles disseram, olha lá o que a igreja disse, isso aqui tem um tom de cômico aqui, tem um tom de humor. Lucas está escrevendo bem humorado. Aí ele diz assim, disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim o era. Então disseram, não, é o anjo dele, é um anjo de Pedro, sei lá, um anjo semelhante a ele, irmão gêmeo de Pedro. Então Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Amado, o texto está nos dizendo que foi mais fácil abrir a porta da prisão do que a porta dos irmãos que estavam orando. A minha pergunta é, quando você ora, você realmente espera que Deus está operando um milagre na tua vida, amado? Agora mesmo, o presbítero Jorge de Souza Andrade de Almeida, saímos, nós juntos, fomos ali comprar uma verdurinha ali, e saímos levando o que, amado, na mão? Chapéu, guarda-chuva. Por que a gente foi levando guarda-chuva? Esperávamos que estivesse chovendo. Amado, se você sai para a rua, espera que venha chuva, leve o guarda-chuva, amado. Se você está orando na tua casa, esperando que Deus responda, quando o milagre bater a porta, acredita, porque Deus está ouvindo a tua oração, amado. Aleluia! Então, o Espírito Santo de Deus está dirigindo a sua igreja. Você veja que Antioquia se tornou a cidade missionária. Agora, de 13 em diante, o foco vai sair de Jerusalém e vai ficar em Antioquia. O lugar que inicialmente foi desprezado. O lugar que inicialmente, quando o evangelho começou a ser recebido, já, nossa, tem crente lá. São crentes, receberam para si. A surpresa. Amado, Deus é especialista em fazer coisas que nos surpreendem. Essa já é a natureza da palavra milagre, pois não? Amado, Deus pode surpreender a tua vida de forma grandiosa. O Espírito Santo estava dirigindo a sua igreja e estava levando os seus filhos que oram, estava levando os seus discípulos, porque este é o imperativo do Novo Testamento, e nós vamos ver isso, é fazer discípulos. Amado, você é um discípulo de Jesus. Você não é um Andersonzinho, não. Você é um Jesusinho no mundo, amado. Você é um cristianinho no mundo, amado. Onde você está andando, tem lá um cristianinho, tem lá um Jesusinho nesse mundo. Você, como disse nas palavras bíblicas de Jesus a Pedro, tu és Petros. Petros do grego é fragmento de pedra. E sobre esta pedra, Petra, edificareis a minha igreja. Petros, fragmento de pedra, pedrinha viva, sobre a pedra que é Jesus, edifica a minha igreja. Aonde os Petros estiverem andando, a igreja de Jesus será sendo edificada e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Não irão prevalecer. Amado, não vai prevalecer. O inimigo não vai prevalecer contra a igreja. O inimigo não vai prevalecer contra a tua vida. O inimigo não vai prevalecer contra a pregação do evangelho. Desde o nascedouro, já a igreja nasceu assim. A missão da igreja, a igreja que é essencialmente missionária,
E é isso que o Espírito Santo estava dirigindo a igreja de Antioquia, para que ela fosse missionária. A igreja missionária nasceu como? Com a morte de Estevão, com o nosso irmão Estevão sendo apedrejado. Lá no capítulo 8, versículo 4, quando Estevão foi apedrejado, disse Lucas, desatou grande perseguição contra a igreja, e a igreja se espalhou. Ali foi a diáspora. Espalhou-se a igreja pelo mundo antigo, e o inimigo achou, agora eu consegui dividir esse pessoal, agora eu consegui quebrar as perninhas dele. Amado, eles não sabiam que o evangelho iria correr para todas as nações. Eles não sabiam que o evangelho iria chegar a todas as nações. E eles não sabem até hoje, amado, que quanto mais perseguem a igreja de Deus, mais a igreja cumpre a sua missão. Por quê? Porque é uma obra espiritual. Se fosse natural, fraquejaríamos. Se fosse natural, vê para mim, filho, o que é? É o Domingos? Pede para ele chegar um pouquinho para lá, se ele puder, se não for muito importante, para não... Então, amado, a obra de Deus é maior. E eu declaro, amado, Deus vai fazer uma obra grande na tua vida, amado. Então, o evangelho continuou a enfrentar resistências. O evangelho continuou a enfrentar resistências pelos religiosos, aqueles que representavam um judaísmo falso, aqueles que representavam ou estavam energizados pelo diabo, aqueles que queriam perverter os caminhos justos de Deus. São as resistências que enfrentamos até hoje. São as resistências que enfrentamos até hoje. Não é verdade? Você enfrenta resistências também? Todos nós enfrentamos muitas resistências. Então eu quero dizer que nesse contexto de luta, nesse contexto de batalha, nesse contexto de anúncio da palavra para todas as nações, a oração será sempre necessária para a direção do Espírito Santo. A oração será sempre necessária para que a nossa vida esteja sendo dirigida pelo Espírito Santo. E diz o texto sagrado que ao jejuar, o Espírito Santo veio e falou. Amados, a minha pergunta é, se o jejum não estivesse enquadrado dentro da vontade de Deus, o Espírito Santo iria falar. O Espírito Santo iria agir no meio da igreja? Não iria agir. Então faz-se uma confusão teológica em cima de alguns textos. Por que Jesus usou a figura do noivo, quando disse o noivo está presente, não vai jejuar? Porque o noivo, a figura do noivo, de forma completa, vai estar ligado à noiva quando casarmos, quando houver o casamento. E quando que vai haver o casamento da noiva com o noivo? É na volta de Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, o noivo e a noiva estarão casados para toda a eternidade. Então, até esse evento escatológico no futuro da vinda de Jesus, é óbvio, nosso corpo é templo do Espírito Santo, Jesus está presente em nossa vida, mas a figura do noivo e da noiva, por isso é bom conhecer teologia, e os pastores têm a obrigação de estudar teologia, quando não estuda, cria heresia. Por isso, a questão do jaio ainda não. Você já é salvo? Sim, mas não totalmente, pela questão do pecado. Porque a salvação, o que é? Salvação é livramento do pecado. Nós fomos justificados do pecado passado. Diga amém, glória a Deus por isso. Na glorificação, seremos livres do pecado totalmente para a glória do Senhor. E hoje, qual é o processo da salvação no dia de hoje? Chama-se santificação. Quanto mais nos santificamos, mais livres do pecado em Cristo Jesus somos. Mas vai se consumar quando fecharmos os olhos aqui e abrirmos lá diante da glória de Deus. A salvação já está garantida pelo sangue de Jesus. Diga graças a Deus por isso, porque somos salvos pela graça. Mas esse processo de salvação, disse Paulo, olha lá, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então o Espírito estava agindo na oração, no jejum. Porque o jejum, amado, é abrir mão dos prazeres do mundo. É abrir mão momentaneamente dos prazeres do mundo. Amado, tem alguma coisa tão boa quanto comer, amado? Estava ontem na padaria,
uma irmãzinha da igreja, comendo uma pizza abençoada. Uma boa pizza, né, amado? Louvado seja o Senhor Jesus. Eu também cheguei lá, estava na dúvida, pensando, o que eu vou comer? Aí a nossa irmã chegou, pastor, o Amado está mais magro. Glória a Deus, resposta de oração. Não vou comer besteira. Não vou comer besteira. E pedi ovo mexido, uma crepioca, ovo mexido com queijo. Então, amado, mas esse jejum, ele é o que? Momentaneamente eu abro mão de algo que é tão prazeroso, algo que é tão maravilhoso, para me dedicar a um momento de consagração, de oração a Deus, de busca a Deus. E diz que o Espírito Santo agiu. A igreja se torna mais receptiva, amado. Quando você está em oração, quando você está em busca, você está mais receptivo para ouvir a voz de Deus. Então a igreja está sensível para o agir do Espírito Santo por meio do jejum e da oração. Então, amado, escolha lá um momento, um dia, em momento que você diga, olha, esse momento aqui, eu não quero lasanha, não quero Coca-Cola, não quero nada, eu vou estar em oração, porque fazer jejum sem oração é dieta. É verdade, é dieta. Eu vou fazer só o jejum, e aí? O que tem isso? Jejum sozinho, sem oração, é dieta. Mas se você está em oração, em espírito de oração, por isso você vai ver sempre o jejum acompanhado da oração. Aí você está numa busca de oração a Deus, você quer se livrar. Então olha, uma interpolação textual, vamos ver um exemplo de Marcos capítulo 9, versículos 21 a 29, diz assim, perguntou Jesus ao pai do menino. Aqui era a história de uma criança, você veja, amado, uma criança que estava endemoniada. A partir do momento que a criança tem conhecimento, amado, você precisa pregar Jesus para essa criança, amado. Ela precisa manifestar, eu creio em Jesus Cristo. Ela era uma criança que desde a infância o inimigo tomava conta dela. Há quanto tempo isso lhe sucedeu? Olha lá a resposta, desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Yeshua Hamashia, Jesus Cristo o Messias, se podes, tudo é possível ao que crê, aleluia. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Eu acho que eu vou pegar essa frase desse pai e vou botar na minha mesa como minha frase especial. Ele diz assim, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amado, quem é esse homem senão cada um de nós na nossa vida diária? Eu creio, meu Deus, mas me ajuda na minha falta de fé, me ajuda nas minhas incredulidades, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda, meu Deus, para que nós sejamos guiados pelo Espírito, e o Espírito vai aperfeiçoar a tua vida a tal ponto, amado, que milagres de Deus vão acontecer. Aí ele diz no versículo 25, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, agora aqui está o discipulado, aqui é a reunião para os discípulos, ministros, diáconos, presbíteros, aqueles que querem aprofundar um pouquinho mais, em particular, por que nós não podemos expulsar aquele demônio, Jesus? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. O que isso nos mostra, pastor? Nos mostra, obviamente, que aqueles irmãos discípulos, quando foram lá expulsar o demônio, foram sem ter orado e sem ter jejuado. Foram na capacidade deles. Já estavam tão acostumados com a obra, nós vamos lá, já expulsamos 30 demônios, o negócio já está mole, está fácil. A gente vai lá, bota a mão, dá uma expulsada e acabou. Foram da força deles. E Jesus mostrou que toda obra de Deus tem que ser feita na dependência do Espírito Santo.
A obra de Deus é na dependência. Amado, quando nós entramos no automático da carne, a coisa para de funcionar. A gente já deixa de orar, já perde a atenção, a placa passa, era para virar ali, você foi direto. Aí quando vem, perdi as contas, já parou lá na China, dormiu no ponto de ônibus, apareceu lá na Alvorada, era para soltar ali na Taquara. Amado irmão, em nome de Jesus, vamos viver na dependência do Senhor, amado. Porque se você estiver na dependência do Espírito Santo, teu coração vai estar perceptível, vai estar ouvindo a voz de Deus, você vai reconhecer a voz de Deus. Pode ter um monte de outras vozes, pode ter uma torre de Babel, mas quando você tem intimidade com alguém, você reconhece a sua voz mesmo no meio da multidão, amado. Essa é a voz de papai, essa é a voz do mestre, esta é a voz do mestre. Por que me queres tanto assim? Filho, eu te amo, tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Amado, na tua intimidade, Ele quer ser o teu Deus na tua intimidade, amado. Não é ser só o nosso Deus para nos dar uma carteira de passagem direta do inferno para o céu. Eu tenho uma carteira aqui, Ele é meu Deus, Ele é meu pastor, Ele é meu Senhor. Eu vou pegar o elevador, vou direto para o céu. E mas na tua intimidade, Ele é o teu Deus. E no cumprimento da palavra, dos mandamentos, Ele continua sendo o teu Deus. E na hora que Ele manda você orar pelos que te perseguem, Ele é o teu Deus. E na hora que manda até amar os inimigos, Jesus da misericórdia, Ele é o nosso Deus, amado. Às vezes é difícil, às vezes você vê cada coisa nesse mundo e fala, meu Deus, me livra, me guarda. Jesus, tanta covardia que a gente vê nesse mundo. Ontem eu estava vendo um vídeo de dois caras, não sei o que era, espancando um senhor de idade, espancando. O cara pegou uma pedra, deu na cabeça dele, e o senhor morreu. E a gente fala, meu Deus, que mundo é esse? Que mundo é esse? Amado, que o Espírito Santo nos ajude para que nós usemos somente as armas espirituais nesse mundo, amado. Olha, a tua oração vai fazer um milagre, amado, um estrago no terreno do inimigo, amado. Eu creio nisso, a dependência da oração. Então a igreja, em essência, é missionária, e os membros da igreja, que é essencialmente missionária, devem ter a visão das necessidades que há no mundo. Amado, teologia se faz para responder às necessidades do mundo. Nós precisamos ter uma leitura do mundo, uma leitura do que está acontecendo, para responder ao anseio dessas pessoas. Nunca o mundo foi tão paradoxal. O mundo dos entretenimentos, o mundo da internet, o mundo doente, e você tem o mundo aos seus pés, e ao mesmo tempo um mundo tão vazio, ao mesmo tempo um mundo tão deprimido, ao mesmo tempo as pessoas tão ansiosas. Quando temos tantas coisas para nos entreter, somos ansiosos e não nos sentimos entretidos. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, a paz que excede todo entendimento está na tua vida, amado. Tua alma é curada, tua vida é sarada, tua mente é saudável. E você vai levar para essas pessoas no mundo a cura de Deus que está na tua vida, a paz de Deus que está na tua vida, a unção de Deus que está na tua vida. E assim como a igreja fez com Saulo e Barnabé, impondo as mãos, dando bênçãos para ele, não era uma questão de ordenação para missionário, era um reconhecimento de bênçãos. Amado, nós vamos erguer as mãos na oração para abençoar as nações, para abençoar o nosso bairro, para abençoar os nossos vizinhos, e as pessoas vão ver Cristo em nós, que é a esperança da glória. Então nós devemos olhar as necessidades, devemos responder a elas, e devemos fazê-lo com oração e a disponibilidade para viver em obediência. Se preciso for, sacrifício pessoal pela extensão do reino de Deus. E através da ação do Espírito Santo, a igreja poderá realizar o ministério de missões. Eu creio. Então, quando nós olhamos o Novo Testamento, a abertura
No livro de Mateus, a ordem foi: fazei discípulos. E qual foi a promessa do Senhor? Eis que estou convosco todos os dias. Você, onde estiver fazendo discípulos, não estará sozinho. O Espírito de Deus estará com a tua vida, amado. O Espírito vai soprar, vai soprar o Espírito de vida no teu coração. As palavras que saírem da tua boca sairão com o Espírito e com vida, com poder, com dunamis. Amado, como é que uma palavra, um livro sagrado de 1000 e tantos anos, você entrega essa Bíblia para alguém e esta vida é regenerada? Se não pelo poder do Espírito de Deus. Quando chegamos em Marcos, a ordem é: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E qual foi a promessa? Sinais de poder acompanharão aqueles que creem. Eu creio. Diga: eu creio também, amado. E olha, a fé que está na tua vida vai contagiar outras pessoas. Porque assim como Jesus diante lá do homem: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Mas a fé que está na tua vida há de ser tão transbordante, cheia do Espírito, amado, que vai abençoar a vida de muita gente, amado. Vai libertar, vai curar, vai sarar, vai evangelizar, vai iluminar estas almas no escuro. Em Lucas a ordem é: preguem o arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é vida íntegra com o Evangelho. Arrependimento é um giro de 180 graus em que você abandona o pecado e você volta-se para Deus. E qual foi a promessa em Lucas? Sereis revestidos de poder. Amado, que o poder de Deus esteja transbordante na tua vida, revestindo tuas palavras, revestindo tuas atitudes, revestindo teus passos da vida, revestindo tuas decisões, revestindo teus relacionamentos. Que o Espírito do poder de Deus esteja revestindo cada atitude que você tomar na sua vida. Porque se o Espírito do poder de Deus estiver sobre você, amado, Isaías o profeta disse que a unção de Deus para libertar os cativos, para consolar os que choram, para pôr em liberdade aqueles que estão cativos e os oprimidos, estará agindo por meio da igreja de Jesus. E em João a ordem é: eu vos envio. Amado, nós não poderíamos fazer nada se não tivéssemos a autoridade dele. Nós não poderíamos fazer nada se ele não nos tivesse enviado. Nós não estamos aqui porque queremos, pelo contrário, se perguntasse para a nossa carne, a carne não quer nada com Deus, mas ele nos buscou, ele nos lavou, ele nos converteu o coração, ele nos concedeu o arrependimento. Ele disse: eu te envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Já não foi a oração sacerdotal de Jesus, que nós estudamos às quintas-feiras? E a promessa qual foi? Recebei o Espírito Santo. Amado, o Espírito Santo está em minha vida e em tua vida, amado. Você possa ser cheio desse Espírito. E quando adentramos os passos dos apóstolos, do capítulo 1 do Atos, a promessa, a ordem é: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e aos confins da terra. Essa é a ordem. Você é minha testemunha. Você é testemunha de Jesus. Amada, a tua vida está testemunhando Jesus? O teu relacionamento familiar está testemunhando Jesus? Porque se a tua vida humana não estiver testemunhando Jesus, não adianta você pregar uma coisa, porque não vai surtir efeito. A tua vida tem que caminhar junto com as tuas palavras. Você é testemunha de Jesus. E qual é a promessa? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Permaneceis em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Então esta é a igreja, esta é a missão, esta é a obra, este é o desafio. Existem as resistências. Então, a igreja em sua essência é missionária. E somente através do Espírito Santo poderá realizar o ministério de missões. Atos capítulo 13, versículo 1 a 3,
diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, diz o Espírito Santo. Olha aí o Espírito agindo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, note que Barnabé é um levita de Chipre. Saulo é um fariseu dos três mundos. Ele é judeu, fariseu, que aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele é cidadão romano. E ele também é um cidadão de cultura helênica. Os três mundos: judeu, romano e helênico. Os três mundos. Ele é um homem que tem condições de levar a palavra por todo o mundo. Este é o apóstolo Paulo, chamado Saulo é o nome judeu e Paulo é o seu nome de referência. Quando começa a chamar Paulo, mostra, não é que ele era Saulo, se converteu e agora eu sou Paulo. Nada a ver com o que a Bíblia ensina, nada a ver. Ele sempre foi Saulo e sempre foi Paulo. Inclusive Lucas, escrevendo sobre ele, sempre chamou de Saulo até o capítulo 12. Era Saulo. Aqui para o próprio Espírito, foi Saulo que chamou. Olha lá, versículo 2: separai-me agora Barnabé e Saulo. Como é que o Espírito ia chamar um não convertido para fazer missões? Não é verdade? Se era Saulo quando não era convertido, Paulo agora convertido mudou o nome. É porque Saulo era judaico, o nome judeu, e Paulo era o nome romano. Assim, várias pessoas na Bíblia têm dois nomes também. Então ele era o homem de três mundos. Simeão era um negro de ascendência africana. Manaém, irmão de leite de Herodes. Então a diversidade do mundo cristão, a diversidade do mover cristão, do movimento da igreja, é cada vez mais emblemática. Por quê? Porque é o nascimento da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja a igreja universal, a igreja mundial, católica, que está distribuída pelo mundo inteiro. É a igreja formada de gente de todas as nações, raças, etnias. Tem gente alta, baixa, magrinha, gordinha, pardo, branco, sei lá quantas cores existem. Amada, de todo jeito, não tem barreiras. A igreja de Jesus é este povo. E diz que no meio desse povo o Espírito Santo age como um corpo. Há diversidade. Um tem um dom de orar, outro tem o dom de interpretar línguas, outro tem o dom de pregar. E aí a ordem e decência no corpo, tudo feito com ordem e decência. Esta é a igreja de Jesus, uma igreja organizada. Essa igreja diversa e organizada é cada vez mais emblemática, inclusive de 13 em diante, quando as missões passarão a ser organizadas. O Espírito organiza missões e as missões de Paulo de forma organizada. Atividade missionária é prioridade. E o evangelismo, portanto, aqui é resultado da instrução, da incumbência do Espírito Santo. Ele é o agente que levanta pessoas e essas pessoas organizadamente evangelizam. Enviados, portanto, pelo Espírito Santo. Lucas frisa isso. Depois que os apóstolos, os irmãos, as igrejas, a igreja de Antioquia envia os irmãos com a bênção, o que é que diz a palavra? Enviados pelo Espírito Santo. Os missionários se depararam, isso é importante dizer e mostrar à igreja, se depararam com confrontos. E aqui o confronto foi com um falso profeta que pervertia os caminhos do Senhor e tentava afastar da fé um procônsul chamado Sérgio Paulo. Estamos falando de Elimas, o mágico, que nessa descrição do Novo Testamento, fazendo exegese do nome dele, significa que ele era um mercenário e um impostor. Talvez um astrólogo, um homem que mexia com questões de estrelas do planeta, do mundo, dos astros, e também criava ilusionismos para enganar pessoas. Em outras palavras, um explorador da fé. E o Espírito Santo fez o quê? Saulinho,
Barnabézinho, vai lá confrontar aquele falso profeta, por favor. Manda ele ficar quieto. Amado, confronto é inevitável. Confronto é inevitável. Jesus foi um homem que confrontou muito as mentiras, os líderes, os hipócritas, sepulcros caiados. Depois, antes João Batista, raça de víboras. Tremendo, hein? E aqui Saulo e Barnabé são levados, e no versículo 6 a 8, diz assim: havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome, olha o nome do cara, não botar um outro nome nele, botaram logo de Bar Jesus. Bar Jesus significa filho de Jesus, mas Paulo também não gostou dessa história, e você vai ver. Olha lá, Bar Jesus, até o 8, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para o quê? Ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Amado, quantas pessoas que se aproximam de nós tentando afastar-nos da fé. Amigo é quem te aproxima de Deus, amado. Amigo é quem te fala: vamos orar hoje, vamos ao culto adorar ao Senhor, vamos dobrar o joelhinho ali e clamar ao Pai. Esse é teu amigo, amado. Olha, a pessoa que quer te levar para a balada, quer te levar para o safadão, o Wesley cachorrão, quer levar não sei para onde, dancinha da garrafa, não sei o quê, banho de espuma é muito legal, debaixo da espuma, ou em alto astral. Isso tudo não é de Deus não, amado. Amigo é quem te traz para a obra do Senhor, amado. E diz que o procônsul queria ouvir a palavra, e o mágico, ilusionista, falso profeta, impostor, queria afastar o procônsul. Então houve um confronto. Este confronto, em termos textuais, cria uma intertextualidade com outros textos bíblicos e nos traz à memória, por exemplo, o encontro de Pedro com o mago Simão. Simão se converteu, depois tentou comprar o poder do Espírito Santo, e Pedro deu-lhe uma palavra de repreensão, e o cara ficou cheio de medo. Não, por favor, que isso não me aconteça. E Pedro falou: só se Deus não quiser. Virou as costas e foi embora. Foi um confronto aquilo ali. Amados, você e eu vamos nos deparar com esses confrontos, mas não tenhas medo, porque Deus está com você. Isso nos remete à batalha de Moisés e os feiticeiros de Faraó. Estava lá Moisés perante Faraó, e fez lá os sinais, jogou lá a vara, virou uma cobra. Aí vieram os feiticeiros do Faraó com as varinhas, jogaram lá as varinhas, viraram também as cobrinhas. E aí o que aconteceu, amado? Diz que a cobra de Moisés engoliu as cobras dos feiticeiros, e o Faraó ficou lá: o que aconteceu? O que aconteceu? A cobra fumou. Amado, Deus sempre te faz ser vitorioso de um jeito ou de outro, amado. De um jeito ou de outro a igreja vai vencer e avançar. A igreja vai vencer e avançar. Depois lembramos do confronto de Elias com os sacerdotes ou profetas de Baal. Um homem contra 450. Uma luta, uma batalha. E o profeta diz: estão clamando aí, não ouviu não? Pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele esteja tosquenejando. E quando chega a hora do profeta clamar a Deus, ele diz: agora joga mais água aí. Não, pode botar mais um pouquinho, mais um balde, abre a torneira, abre logo, joga água aí. Agora eu vou orar a Deus, e essa água vai ser consumida pelo fogo. Amado, até onde sabemos, a água apaga o fogo, mas aqui foi o fogo que consumiu a água, porque era o Espírito Santo de Deus, amado. Era o poder do Altíssimo envolvendo. Aleluia. Então, amado, isso mostra o quê? A ação de Deus, a ação do Espírito. Então, muitos acreditavam no contexto de Atos 13, que o seu destino estava escrito no movimento das estrelas. E Sérgio Paulo, como tantos outros, desejaria ter alguém que orientasse para identificar os momentos propícios de agir ou de se salvaguardar e não tomar medidas imprudentes. Não sei se você já viu um filme
com The Rock. Qual é o nome daquele ator, aquele grandão? É The Rock? É, The Rock, o nome dele. Ele tem um filme de Escorpião Rei. Ele é um acadiano. E aí ele tem uma feiticeira. E aquela feiticeira faz os adivinhos. Vai lá, luta, você vai ganhar, você vai vencer. E não pode ir, vencer e tudo mais. É claro que o Sérgio Paulo não devia ser tão bonito quanto aquela feiticeira do The Rock. É verdade, se você já viu o filme, você já entendeu. Mas o esquema era esse. O esquema era esse. Era ter um feiticeiro que dissesse: vai agora, não vai agora, fica. Então o cara estava ali enganando. Estava ali em um impostor enganando. Aí vem a posição do profeta, e nós vamos ler agora, porque a repreensão e a disciplina do Senhor foi: não serás capaz de por algum tempo ver a luz do sol. Veja lá, em Atos capítulo 13, versículo 9 a 12, diz que todavia Saulo, também chamado Paulo, veja, Saulo também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse: ó filho do diabo. Paulo não gostou da história dele ser chamado filho de Jesus, Bar Jesus. É que um homem que é chamado filho de Jesus faz isso tudo. Então Paulo vem, pega logo pelo laço e diz: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Diz que no mesmo instante caiu sobre ele névoa, escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então este falso profeta tentou resistir ao Espírito Santo através de um espírito satânico, um espírito maligno. Mas amado, o espírito maligno não é páreo para resistir à obra do Espírito de Deus. Não é páreo para entrar no ringue com a obra de Deus. Não é páreo. E ao tentar frustrar os planos de Deus, ele se torna inimigo de toda a justiça. E diz que Deus fez sobrevir sobre ele a disciplina e o castigo por tentar obstruir a missão. Amados, todos aqueles que tentam obstruir a missão terão um encontro com Jesus, de uma forma ou de outra. Jesus vai disciplinar a sua vida, como fez aqui com o mago, ou vai se colocar no caminho dele, de Saulo, para transformar a vida deste homem. Nós oramos para que sejam transformados e convertidos, mas a verdade é que quem manda na obra e quem dá a última palavra é o Senhor Jesus. Aqui diz que Paulo, cheio de quem? Do Espírito Santo. Amado, no Espírito Santo não pode ter erros e nem pecados. Cheio do Espírito Santo, ele diz: ó filho do diabo. E veio a disciplina sobre aquele homem. Então a igreja realiza a missão através do poder do Espírito Santo. Eu quero declarar o Espírito Santo transbordante na tua vida nesta hora. A igreja, em segundo lugar e último lugar, a igreja em sua essência missionária é missionária. E Paulo é um importante exemplo da maneira como o Espírito Santo esclarece a missão, que ele o faz muitas vezes de forma progressiva. O Espírito mostrou a Paulo de forma progressiva qual que seria a sua missão. Veja no versículo 2 de Atos 13, isto aí: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E o Espírito disse qual era a obra? Não, só falou: eu tenho uma obra com eles, separa eles para mim. Ou seja, amado, falamos isso sexta-feira, aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Deus sabe o que está fazendo na tua vida, amado. É como aquela criança que estava deitada, olhando assim, deitada com a cabeça assim aos pés da sua mãe, e a sua mãe estava lá fazendo um bordado,
E ele olhando o bordado de baixo para cima, um fio azul para lá, outro amarelo para cá, outro branco para lá, outro verde para lá, não estava entendendo nada. Eu, mamãe, que negócio feio, negócio estranho que você está fazendo aí. E aí a mãe dele falou, filha, é porque você está olhando de baixo para cima. Quando mamãe acabar, eu vou te colocar para olhar da minha posição, da onde eu estou olhando. E quando acabou o bordado, ele olhou e viu uma paisagem linda. E às vezes a gente está olhando para cima, eu não estou entendendo direito esse negócio não. O negócio está meio estranho aqui embaixo. Parece que o negócio deu errado. Vamos voltar para o caminho de onde a gente veio, que o negócio está meio errado. E Deus está falando, eu estou no controle de todas as coisas. Eu vou te mostrar de onde eu estou vendo. Eu vou te mostrar. Então, amado, a vontade de Deus nos é iluminada por meio, pelo menos, por meio de 3 modos complementares. Temos a leitura bíblica, que é a palavra de Deus revelada. E pelo menos por 3 modos complementares, nós podemos entender algo bíblico, algo de Deus para as nossas vidas. Primeiro, pelo relacionamento com Deus e a prontidão que temos em obedecer e sermos guiados. Atos capítulo 16, versículo 9 e 10. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, amado, certa vez eu estava orando em casa lá, orando, preocupado, ansioso, chorando, sei lá quantas mais. Quando acabei de orar, minha mãe ligou, falou, meu filho, a irmã missionária que estava orando por você, mandou dizer para você. E eu estava no quarto andando de um lado para o outro, 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 ansioso, orando. Aí ela falou, a irmã missionária mandou ligar para você e dizer que quando você estava no teu quarto orando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, Deus estava ouvindo a tua oração. Aleluia! Amado, foi ou não foi o Espírito de Deus quem falou? Foi. É uma forma complementar. É uma forma, não é nada antibíblico, não fere a palavra de Deus, não nos leva a ferir nenhum princípio bíblico e mostra claramente que a vontade de Deus. Concluiu que tinha que pregar a palavra, concluiu bem, pregue para todo mundo que está fazendo a vontade de Deus. Segundo lugar, em Atos 13, o chamado missionário, ele veio por intermédio da igreja. A igreja impôs as mãos sobre Paulo e sobre Saulo e Barnabé e os enviou com a bênção. Amados, eu creio que a igreja de Jesus tem condições de olhar e ter discernimento quem tem chamado e quem não tem. Às vezes o pastor da igreja quer usar o texto bíblico torcidamente, não, porque é Abraão, Isaac e Jacó. Sou eu, tem que ser depois meu filho e depois o neto. E faz a igreja uma empresa. A empresa dele é a igreja dele. Não é Abraão, Isaac e Jacó. Isso aí, amado, é teologia do Antigo Testamento. Isso aí é o patriarcado. Isso aí era a descendência do povo, era a formação do povo judeu. Não tem nada a ver com eclesiologia do Novo Testamento, com o chamado pastoral. Nada a ver. É um absurdo falar uma coisa dessas. Aí às vezes o cara quer botar a goela abaixo que o filho dele tem que ser o pastor da igreja. E às vezes todo mundo da igreja olha, cara, o cara não tem chamado para ser pastor. Tem chamado para ser médico, para ser advogado, para ser cirurgião, para ser qualquer coisa. Mas para pastor o cara não tem chamado. Mas o cara quer botar a goela abaixo que tem que ser o filho dele. Mas se o filho nascer com chamado, se o filho for um homem de Deus, amém, glória a Deus, aí ele pode continuar o trabalho da igreja, não tem problema nenhum. Não é que seja também, não pode ser, não pode, se tem chamado, então vai, amém, glória a Deus. Mas o cara não tem, gente, e aí, faz o quê? Então, o reconhecimento da igreja é importante, é uma maneira complementar. E também o chamado para a missão aos gentios, veio Paulo a Barnabé, por meio de uma série de eventos que aconteceram em Antioquia e na Psídia, tendo na reação negativa dos ouvintes um importante agente. Ou seja, tudo que estava acontecendo e as armas que estavam acontecendo contrárias, foi um indicador de Deus para eles, para mostrar, não, para aí, sai daqui e vai para colar. Vamos ver o texto para você entender melhor. Atos 13:45 diz, mas os judeus, vendo as multidões,
Porque Paulo foi 2 sábados seguidos pregar, e no segundo sábado os judeus viram que estava a multidão para ouvir Paulo, ficaram cheios de invejinha, tomaram-se de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Jesus também não falou isso em outras palavras? Ao vocês entrarem em tal e tal cidade, entrou lá na cidade tal, pregou a palavra, eles não vos receberam, faça o quê? Sacuda a poeira do vosso pé e vá embora, porque em verdade vos digo que mais rigor haverá para tal e tal cidade do que para Sodoma e Gomorra. Mas Jesus deixou entrar e pregar, e deixou que eles rejeitassem. Aqui da mesma forma, pregou e rejeitaram. E aí volvemos para os gentios, 47 e 48. Porque o Senhor assim não o determinou. Olha aí a missão: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que seja salvação para até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Amado, você crê na palavra? Você é destinado para a vida eterna. Deus tem uma obra com a tua vida grandiosa. Então, a devoção pessoal e a busca pela vontade de Deus em nossa vida são de importância fundamental. Foi assim que Paulo teve uma visão do macedônio e foi lá pregar. Soma-se a isso o discernimento da comunidade da fé, que tem dons, tem discernimento do Espírito, para poder contribuir, inclusive, até com aquele que, não, esse aí é o pastor mesmo, tem o dom, esse é o nosso líder espiritual. Mas às vezes a igreja pode ajudar em outros departamentos, porque a igreja, o pastor sozinho, andorinha só não faz verão. Não é que o pastor vai cuidar daqui, vai cuidar do ministério feminino, vai cuidar do ministério não sei de onde, vai cuidar do ministério dos bebês, fica louco, morre e já parte para a glória, não tem como. O pastor, lá no início dos Atos dos Apóstolos, fizeram o quê? Levanta aí 8 homens cheios do Espírito, para que eles sirvam a mesa, e nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Não tem como o pastor pregar, estudar, mas você não imagina, isso aqui para fazer uma mensagem é a semana toda, é a vida toda estudando, lendo, pregando. Às vezes às 10h30 da noite, eu tenho que dar mais uma lida com um negócio que não deu para deixar. Cada um tem o seu chamado. Então é assim que a coisa funciona. Então é preciso ter clara compreensão dos fatos que estão ocorrendo ao nosso redor, como aqui eles tiveram. O Espírito está indicando, o Espírito está mostrando. Chegamos à conclusão e temos 5 minutos, pois são 11 horas e 10 minutos. Concluindo, primeira conclusão, 3 aplicações breves. Bar Jesus e Saulo têm um passado em comum, de oposição ao Evangelho. A diferença é que Saulo se arrependeu, creu e mudou as suas práticas. Eu quero dizer a você que me ouve, presencial e pela internet, pode ser que o inimigo tente acusar você, mas você, é que você quer ser pregador da palavra. Você. E aí vem a memória de um pecado, a memória de alguma coisa. Esse é um poder diabólico de acusação. Mas se você está em Cristo, amado, você é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Filipenses 3, 12 a 14 diz a palavra: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado. Jesus me conquistou para avançar. Jesus me conquistou para continuar. Aí ele diz, versículo 12: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus! Antes de conhecer Jesus, Saulo tentou impedir a obra da igreja. Bar Jesus também estava tentando fazer o mesmo. Ambos foram temporariamente cegados e conduzidos pela mão. Você lembra que Saulo foi cegado e conduzido pela mão?
Aqui Bar Jesus a mesma coisa, cegado e conduzido pela mão. Qual a diferença, meu pastor? A diferença é que Paulo foi cegado por uma luz que vinha do céu, e Bar Jesus foi cegado com névoa e escuridão. Paulo foi cegado por uma obra do Espírito Santo que o disciplinaria para que ele se tornasse um grande pregador. Bar Jesus foi disciplinado porque era filho do diabo. Amado, se Jesus está disciplinando a tua vida, é porque Ele tem uma grande obra com a tua vida. Simplesmente continue, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E seja luz para as nações, foi isso que Jesus te chamou. Mateus 5:13-16 diz a palavra: vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo da mesa, mas coloca em cima da estante para iluminar todo mundo que está dentro da casa. Versículo 16: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, em segundo lugar, milagres acompanham aqueles que creem e podem inspirar a fé de outros. O milagre despertou a fé do procônsul, mas ele ficou maravilhado foi com a doutrina do Senhor. Milagres são momentâneos para obter atenção, mas o cristianismo só avança por causa da palavra duradoura, que convence, não apenas convence, mas converte o pecador dos seus maus caminhos. Milagres, Deus pode operar e opera muitos. Posso eu dizer que a tua vida é um milagre, mas a tua vida vai avançar e a obra vai avançar, não por causa de milagres, mas por causa da palavra que permanece. E a palavra vai trazer o poder de Deus. Mateus 4:4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da onde, amado? Da boca de Deus. Receba a palavra, amado. Receba a palavra no teu coração. Guarda a palavra no teu coração, como diz o salmista: guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, ó Deus. Guarda a palavra, ela é a lâmpada para os teus pés, ela é a luz para os teus caminhos. Confesse a palavra, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel à sua palavra. Deus é fiel à palavra dele. Deus não é fiel à palavra que você deu para alguém que não estava de acordo com a palavra. Deus é fiel à palavra dele. E se você estiver em linha com a palavra dele, ele é fiel sobre a tua vida, amado. E eu termino com o último lugar dizendo que a igreja sempre lutou contra distorções da fé verdadeira e contra a atração dos crentes em acrescentar elementos não cristãos e heréticos à prática da sua fé. Assim foi toda a Idade Média, por causa de uma interpretação bíblica maligna, satânica, vinda da cidade de Alexandria, chamada interpretação alegórica. O cara pega um texto, inventa um monte de coisa ali, acha que é, e diz que é, e ponto final, e fez uma alegoria e não tem nada a ver. A igreja foi tratada depois por uma interpretação vinda da igreja da cidade de Antioquia, uma interpretação histórica, gramatical histórica, onde respeitamos o texto bíblico. Se está na Bíblia, eu creio, tem que ser bíblico. Então, amados, aqui o confronto e a luta foi contra Bar Jesus, Elimas, o mágico, pervertido e pervertedor de caminhos. E hoje, quantos Elimas confrontamos? Quantas heresias estão na praça? Quantos enganos do inimigo? Inclusive na escola, diz a nossa pastora, entrando por vias do mundo para perverter as crianças. O sincretismo religioso contaminou a fé cristã de muitos e tem solapado a confiança na providência de Deus. O justo vive por fé.
Se você confia na providência de Deus, você não precisa de vassoura ungida, você não precisa de sal grosso, você não precisa de rosa da unção, você não precisa da fronha do milagre, você não precisa de entrar na gruta para receber o milagre. Você precisa de sola escritura, porque o justo vive por fé. Fica com a palavra e combatamos o bom combate com a profecia da palavra. O primeiro versículo de Atos 13 diz que havia profetas e mestres na igreja, e depois vem dizendo o nome deles. Amados, a verdadeira profecia é a pregação da palavra, a grande profecia. E Deus pode usar os seus mestres, os seus pregadores, os seus filhos, para anunciar a palavra. E eu termino com 1 Timóteo 1, 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a Titanic da fé, naufragaram. Eu declaro na tua vida, amado, que o teu barco não precisa ser o Titanic, pode ser aquele barquinho que Jesus de Nazaré estava atravessando o mar da Galileia. O barco balança para lá e para cá, mas Jesus está nesse barco. A tempestade é forte, as ondas são gigantes. Jesus está nesse barco? Se Ele está nesse barco, amado, aprenda o segredo dele na popa do barco, que foi o segredo de Pedro na prisão. Fica tranquilo, descansa no Senhor. Você pode até dormir profundamente, na hora exata, um anjo vai te despertar e falar: filho, chegou a hora, a porta já se abriu, e quando você vê, o milagre vai bater na tua porta. Mas quando o milagre bater na tua porta, acredita, mano, acredita, porque Deus ouviu as tuas orações. Pode ser que nesse íntere tenham muitos confrontos, Elimas apareçam, Herodes, o tetrarca, tente perseguir a igreja, mas a igreja tem uma diversidade tão grande, que até o irmão do Herodes perseguidor se converteu. Amado, Deus vai usar a igreja, e a igreja que é essencialmente missionária, e vive em oração, e baseados na palavra, que não volta vazia, combatendo as distorções desse mundo, o Espírito Santo vai guiar, o Espírito Santo vai dirigir, e o barco balança para lá e para cá, mas Ele é o capitão da nossa nau. Creia, receba, combata o bom combate, este é o nosso dever, diz Paulo, e Deus certamente vai fazer com que esse teu barquinho jamais naufrague na fé. Você vai aportar num porto seguro, e esse porto seguro se chama Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor.